in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I've exercised my freedom of speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. Except you haven't sat there and... I'm just trying to work that out. I mean... Gotcha. 6 meses e 28 dias de cadeia por uma piada. Parece uma condenação justa? Danilo Gentili recebeu essa sentença por injúria à deputada Maria do Rosário. Muitos concordaram, muitos discordaram dessa condenação. Esse vídeo é especialmente endereçado aos que concordaram. Primeiramente, grande parte dos comentários desse lado são alguma variável de Danilo Gentili é um babaca, tem que ser preso mesmo. Adivinha? Quem redigiu isso acabou de praticar o mesmo crime que o Danilo, logo deve ser preso também. Eu, por exemplo, recebo ofensas muito piores todos os dias aqui no YouTube e adoraria ganhar uma graninha extra com indenizações, mas parece que eu não tenho o mesmo poder de um deputado, né? Liberdade de expressão não é um assunto simples, mas é simples mostrar o absurdo da censura. Então eu poderia acabar o vídeo aqui, mas vamos explicar um pouquinho melhor. Essa não é a primeira vez que o humor traz à tona a discussão sobre a liberdade de expressão. Todo mundo deve lembrar do caso do Rafinha Bastos e da Vanessa Camargo. E aqui provavelmente é o momento em que eu deveria falar que eu não sou a favor da forma como eles se expressaram, ou do que eles disseram, ou até que as piadas foram sem graça, como praticamente todo mundo que se pronunciou para defendê-los fez. Mas eu não vou fazer isso. Porque nesse momento o que eu acho não importa. A minha defesa é da liberdade de expressão, é do direito que eles têm de dizerem o que quiserem, independentemente do que eu acho a respeito disso. Mas então, por que a liberdade de expressão é tão importante? Bom, primeiro porque eu não poderia nem explicar por que a liberdade de expressão é importante se eu não tivesse liberdade de expressão para tal. Como supostamente eu ainda tenho, vamos lá. De acordo com a Constituição brasileira, abre aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O problema começa aí. Para assegurar a liberdade de expressão verdadeira, a frase teria que terminar em é livre a expressão, ponto. Ao invés disso, a liberdade só é assegurada para as atividades citadas, o que já não constitui uma verdadeira liberdade de expressão. E esse nem é o maior problema. O maior problema é quem decide o que é uma atividade intelectual, ou artística, etc. Já vamos chegar lá, mas antes tem um inciso que problematiza ainda mais. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, você pode exercer a sua liberdade de expressão desde que não viole nada do que foi mencionado, ou como dizem muito hoje em dia, desde que não incorra no que chama-se de discurso de ódio, mais especificamente no caso do Danilo Gentili, injúria. Agora, novamente, principalmente o problema é quem decide o que é violar a honra, ou o que constitui uma injúria? Quem decide o que é discurso de ódio? Here's the answer to who defines hate. Those people that you would least want to have define it. That will be the inevitable consequence of the legislation, because sensible people won't have anything to do with that. Like people who are power mad will gravitate to that domain to make an ethical case to exercise their controlling power over the language of other people. No, and I've had journalists say, well, what makes you think that your right to free speech trumps the right of someone to not be offended? And I think that's really the level of our political discourse. Okay, so we'll run a little thought experiment. So I'm talking to one person, I'm talking to you, and the rule is I don't get to offend you. Okay, maybe we can still have a discussion about something difficult. But let's say I'm talking to 10 people and about an important thing. Now I have to make sure that I don't say anything, despite the fact that this is an important and contentious issue, that I don't say anything that offends even one of those 10 people. Okay, maybe I can even manage that. What if I'm talking to 1,000 people? There's going to be someone in that 1,000 people, there's going to be someone who's offended at the mere fact that I exist. So it's an impossible standard. It's like, well, you can't say anything offensive. Okay, fine, then you can't say anything.
Como John Stuart Mill nos lembra no seu livro Sobre a Liberdade, Sócrates e Jesus Cristo foram condenados à morte por expressarem as suas ideias. Ser condenado pela maioria não significa necessariamente estar errado. Ainda segundo John Stuart Mill, devemos defender a liberdade de expressão do outro por 3 motivos principais. 1. Não somos infalíveis, podemos estar errados. 2. Mesmo que tenhamos 100% de certeza de que estamos certos, ainda assim a nossa ideia pode ter algumas falhas, e as ideias do outro podem nos ajudar a enxergá-las. E 3. Evitar que, por mais verdadeiras que sejam, as ideias não se tornem dogmas, ou seja, verdades incontestáveis que nem sabemos por que acreditamos. O fascismo, por exemplo. Sabemos que o fascismo é uma doutrina detestável, mas a enorme maioria das pessoas não sabe sequer o que fascismo significa e usa a palavra para xingar qualquer um que discorde do seu pensamento. A ideia de fascismo ser uma doutrina detestável, por mais correta que esteja, virou um dogma, e isso prejudica a própria credibilidade da ideia. Por fim, aceitar e, pior, concordar com a censura de Rafinha Bastos ontem e Danilo Gentili hoje é um caminho sem volta. É um caminho que nos leva a nos curvarmos diante de um Estado autoritário que define o que pode e o que não pode ser dito. Ontem, Rafinha Bastos foi processado por uma artista. Hoje, Danilo Gentili é processado por uma deputada com imunidade parlamentar, ou seja, que não pode ser processada por nada do que diz. Amanhã é você. É a sua opinião que vai ser silenciada caso desagrade uma autoridade, caso desagrade o Estado. E depois de amanhã? Bom, depois de amanhã, George Orwell, autor do clássico 1984, explica muito melhor do que eu. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho e ele te ajuda de alguma maneira, eu peço que você, por favor, considere contribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação quando eu lançar um vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.